transformação plena que Ele quer nos dar e nos fazer passar. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão preparados para louvar o Senhor essa manhã? Você pode se colocar de pé. Aleluia. Quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra que o Senhor... Aleluia. Que o Senhor compartilhou comigo essa semana. Na verdade, no último domingo, a hora que eu estava saindo daqui da casa do Senhor, uma irmãzinha, eu não sei nem se ela está aqui, bateu na porta do meu carro e falou: eu tenho uma palavra para você. Veja se faz sentido na sua vida. E aí ela disse só: o Senhor mandou falar para você, Efatá. E aí eu fiquei durante essa semana meditando, sobre o que o Senhor queria falar. E em Mateus 7,35 fala: ele levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abra-te. Jesus, ele estava diante de um homem surdo e que também falava mal. E Jesus o tocou. Ele tocou os seus ouvidos, toque aí o seu ouvido. Ele tocou a sua boca. E ele não falou seja curado. Ele falou Efatá, que quer dizer abra-se. Não foi apenas uma cura física. Foi uma liberação espiritual, uma liberação de destinos. E eu declaro sobre a sua vida hoje que o Senhor está liberando aquilo que estava emperrado. Eu falei isso ontem na ministração, porque o Senhor tem falado muito no meu coração. E hoje Ele falou: fala de novo. Carlinha estava lá, a nossa bispa estava lá, linda também pregando. E aí de madrugada eu nem dormi, gente, estou aqui meio que de ontem. Ele falou: fala de novo, Efatá. Que tudo que está emperrado, tudo aquilo que não está andando na sua vida, tudo aquilo que ainda não foi, mas o Senhor já tinha dado uma palavra, Ele está dizendo para você hoje: abra-se. Abra-se a libertação da sua casa. Abra-se a libertação na sua vida. Abra-se em nome de Jesus tudo aquilo que está trancado, amarrado. Hoje Ele te diz: abra-se. Fala para você agora, com a voz alta do seu interior: abra-se. Efatá. E que o Senhor abra os céus hoje sobre a nossa vida. Que o reino do Senhor, que é o que a gente tem aprendido esses dias, ele venha para a terra. Porque como Jesus falou, e nós vamos orar agora: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Aleluia, aleluia. Abra o seu coração hoje para o Efatá do Senhor, amém? Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Cante, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos.
essa manhã para não ser um mero espectador, mas Ele está te chamando para cooperar com Ele, amém? Não seja um mero espectador vendo a gente aqui cantar. Adore ao Senhor, porque enquanto você adora, Ele está abrindo os seus caminhos. Quem pode crer nisso, diga amém. Aleluia. Seja bem-vindo aqui, aqui em nosso coração, toma direção. Diga pra Ele: Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E que se abra o céu, se abre o céu, e o teu reino vem, e nossa festa no nosso Deus. E que se abra o céu, e que se abra o céu, e o teu reino vem, e nossa festa no nosso. E que se abra o céu, e que se abra o céu, e o teu reino vem. Nós declaramos o teu reino sobre este lugar, no nosso Deus. E que se abra o céu, e que se abra o céu. Declare: e o teu reino vem, nossa festa no nosso. Que os céus fechados se abram. Declare isso agora. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que os céus fechados se abram. Fale com fé, declare isso sobre a sua casa. A nossa fé e esperança estão em Deus. Mais uma vez, igreja. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande. Eu quero que você bata a palma. Que os céus fechem. Declare isso sobre sua casa com fé. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Mais uma vez. E que os céus fechados se abram, só igreja. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Você pode fazer melhor, diz. Que os céus fechados se abram. Teu é o reino, Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Você pode dizer que dele é o reino. É o reino,
temos nada não. Teu é o reino, Tu é a glória, Jesus. Tu é a força. Tudo vem de Ti, Jesus. Se entregue diante dele nessa manhã. Se coloque diante dele nessa manhã de uma forma humilde. Deixa o ego de lado. Deixa o seu eu de lado. Você não pode nada sem ele, não. Oh, Jesus, são tantas as expectativas que nós trazemos nessa manhã. São tantos pensamentos, são tantas confusões mentais, são tantas possibilidades, são mares e mares de possibilidades, mas nós estamos olhando para Ti nessa manhã. Nós fixamos os nossos olhos em Ti, Jesus, de onde provém toda a fonte de sabedoria, de conhecimento. Tudo é Teu, Jesus, tudo é Teu, Jesus, entregamos tudo diante de Ti. Teu é o reino, Tu é a glória, Jesus. Aquele que é digno. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor não muda, Pai. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Que foi ontem, Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Céus e terra vão passar, mas tua palavra permanecerá. E a promessa pode até demorar. Não desista, acredita que a vitória é certa. Céus e terra vão passar. Se você cair, Deus vai te levantar. Se na guerra se feriu, Ele vai te curar. Não desista, acredita que a vitória é certa. Céus e terra vão passar, mas tua palavra permanecerá. E a promessa pode até demorar. Não desista, acredita que a vitória é
será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o mesmo hoje. O Senhor faz mais uma vez. O Senhor faz mais uma vez. Sabe aquela bênção que Ele fez na sua vida? Sabe aquele milagre que você já viveu? Ele te diz hoje: eu faço mais uma vez. Eu faço mais uma vez. Eu posso fazer de novo. Eu posso fazer de novo. Porque eu sou o mesmo hoje. Eu sou o mesmo ontem. E para sempre eu serei o mesmo Deus. Para sempre eu serei o mesmo Deus. Para sempre eu serei o mesmo Deus. Aleluia. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que liberta. Ele é o mesmo. Pensamos e observamos na palavra do Senhor os milagres que Jesus fez enquanto andava fisicamente aqui na terra. Nós começamos a observar que existe a necessidade de um movimento. E eu quero te dizer que o seu Pai está aqui na casa, da mesma forma como antes. Ele está hoje disposto a fazer cura, a fazer milagres, a restaurar vidas. Mas é muito necessário, muito que você entenda que o movimento seu é importante. Nós vamos cantar uma parte dessa canção mais uma vez. E eu queria muito que você entendesse, como se estivesse no meio de uma multidão, e Ele está passando por aqui. Eu sei que você tem necessidade assim como eu. Eu sei que você deve estar passando por alguma luta, assim como eu também tenho lutas na minha vida. Não somos diferentes. Olhe para o irmão que está do seu lado, dá uma olhadinha para ele. Ele não é diferente de você. Você já deu bom dia para ele hoje? Já perguntou como é que ele está? Você entende que ele está aqui buscando algo que talvez seja impossível? Talvez os homens já disseram que não há possibilidade. Talvez os termos que foram assinados já decretaram que é o fim. Mas o nosso Deus, o Deus do renovo, da salvação, da mudança, está passando por aqui hoje. Ele está aqui hoje. E nós precisamos entender que basta um toque, basta um movimento. Senhor, eu vou lhe encontrar. Senhor, eu vou andar por essa multidão e eu vou lhe encontrar. Sabe, Senhor, eu não vou andar, mas na verdade eu vou ficar aqui na esquina esperando o Senhor passar. E quando o Senhor passar, eu vou fazer algo para chamar a tua atenção. Chame a atenção do seu Deus nessa manhã. Você não veio aqui por acaso, meu irmão. Você não veio aqui cumprir uma tabela. Você não veio aqui porque você está acostumado familiarmente a acompanhar os seus pais e vir para a igreja aos domingos pela manhã. O vazio que você sente quando não vem à igreja não tem nada a ver com a movimentação física, mas tem a ver com a movimentação íntima com o Senhor. E essa canção fala isso. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de ontem. Ele continua sendo aquele que sempre fez e aquele que sempre fará. E nós vamos cantar mais uma vez. E você com fé, com ousadia, com intrepidez, você vai se movimentar. Pode fazer movimento, você não vai parecer um louco não. Faça movimento, toque na orla do manto dele. Toque nele, se aproxime dele, abrace ele, diga a ele o que você quer dizer. Ele está aqui nessa manhã. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Toque nele. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Abrace ele. Jesus é o mesmo hoje, ele está aqui, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que
foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem. Jesus sempre será o mesmo. Jesus sempre será o dono de tudo. Ele é poderoso, aleluia. Ele é poderoso para remir o tempo. Ele é poderoso para remir o tempo. Poderoso, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
Aleluia, Jesus, nós engrandecemos o teu nome nessa manhã. De todos os lugares onde nós poderíamos estar, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos te entregar a melhor parte. Nós escolhemos te entregar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso nessa terra. Toma o teu lugar em nossas vidas, Jesus. Toma o teu lugar em nossas famílias, Jesus. Toma o teu lugar no nosso ministério, Jesus. Continua nossos corações de pedra em corações de carne, para que verdadeiramente nós possamos ver e reconhecer que Tu és Deus e que Tu realmente és digno de tudo. Nós choramos agradecidos com a certeza de que o Senhor não vai reter a Tua presença de nós, e que assim será, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode se assentar. Eu queria rapidamente ler para vocês o que está escrito lá em 1 Crônicas 29. Aqui a gente está vendo um pouco da história da construção do templo de Salomão. O Senhor já tinha falado para Davi que não seria ele que construiria o templo, que era um desejo grande do coração dele, mas o seu filho Salomão. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Crônicas 29, 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu o meu filho Salomão e mais ninguém. Ele, porém, é jovem, inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, para o Senhor nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para esse santo templo. E aí ele foi oferecendo e oferecendo, e lá no versículo 12, ainda falando para o povo de Israel, Davi diz, no 11, Teus, ó Senhor, são a grandeza e o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de Ti. Nós apenas Te demos o que vem das Tuas mãos. E essa passagem é uma passagem que fala muito, muito, muito ao meu coração. Porque muitas vezes nós acreditamos que os dízimos e as ofertas, e esse momento aqui que talvez você já conhece, é simplesmente sobre dinheiro. É simplesmente sobre manter essa linda casa que a gente tem. Ou sobre ajudar todos os meses as famílias que nós ajudamos. E deixa eu te dizer uma coisa, também é sobre isso. Mas principalmente esse momento de dízimo e oferta é sobre governo. E foi isso que Davi estava demonstrando ali naquele momento. E eu te pergunto hoje, quem é que tem governado o teu coração? É o dinheiro, é as riquezas? Ou você pode realmente dizer que o Senhor Deus governa o teu coração? Essa é uma batalha na nossa carne. Afinal, nosso dinheiro, as nossas riquezas são a nossa maneira de sustento nessa terra. Mas será que você tem confiado na força do teu próprio braço para o teu sustento? Será que o teu sustento tem virado o teu Deus? E quando Davi fala aqui para o Senhor, né? No versículo 14, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que nós pudéssemos contribuir voluntariamente? Tudo vem de Ti, nós apenas Te damos o que vem das Tuas mãos. Esse é o princípio da mordomia. Davi não estava simplesmente se usando de uma humildade fingida, mas ele estava dizendo: Senhor, esse templo da Vira-Rei tinha muitas riquezas. Ele poderia falar: não, isso aqui é fruto do meu esforço, do meu trabalho. Ele fez: não. Tudo que eu tenho nessa terra, esse governo, esse poder, essas riquezas, nada disso é meu ou vem de mim, mas isso é do Senhor e por isso eu retorno a Ele. E Davi, ele foi conhecido como um homem que estava ali alinhado com o coração de Deus. Será que no momento que você vem aqui entregar o seu dízimo e a sua oferta, você também não está com o coração em uma falsa humildade até?
Será que você tem entregado o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, falando: ai, Senhor, eu te entrego porque eu quero ajudar aqui na tua casa? Não é só sobre isso. Mas o que eu queria que você colocasse no seu coração hoje é que quando você vier entregar o seu dízimo, nosso mês está começando, faça disso uma primícia para o Senhor. Mas além disso, se você puder ofertar na casa de Deus hoje, que você venha com o coração dizendo: Senhor, hoje eu decido que é o Senhor que governa a minha vida. Eu não sou governado por dinheiro, eu não sou governado por poder, eu não sou governado por palco, eu sou governado por Ti. E esse aqui é um símbolo, é uma aliança que eu faço contigo todos os domingos, todos os cultos, de que esse dinheiro que eu coloco aqui pode até vir da força do meu trabalho, mas se eu trabalho e se eu estou vivo hoje, isso vem de Ti. Que você possa de todo o seu coração, verdadeiramente, como nós temos estudado sobre reino nessa igreja durante esse último ano, que verdadeiramente você possa ser um cidadão desse reino, mas que você possa escolher ser governado pelo Rei dos Reis e não pela tua força humana, amém? Então a gente tem aqui a agência da nossa igreja, o Pix, você pode escanear o QR Code se você quiser pagar assim também. A gente tem aqui do lado também a maquineta da nossa doação, igual eu falei para vocês, nós ajudamos muitas famílias todos os meses nessa casa, você inclusive pode fazer parte disso e observar esse lindo trabalho lá no Instagram, a gente tem algumas postagens sobre isso, então você pode estar abençoando e doando também. Mas eu queria pedir de todo o meu coração, se você tem a condição hoje de dar uma oferta, além do seu dízimo, de qualquer valor, você pode dar R$1, você pode dar 50 centavos, mas hoje escolha mostrar ao Senhor e para você mesmo e para o teu coração quem é que governa a tua vida. Venha com muita alegria dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele nunca muda, Ele ainda cura e é fiel pra cumprir tudo o que prometeu. Que foi ontem, Jesus sempre será o mesmo, Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem, Jesus sempre será o mesmo, Jesus sempre será o dono de tudo, o mesmo que foi será o mesmo, Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem, Jesus sempre será o mesmo, Jesus sempre será o dono de tudo. Céus e terra vão passar, mas tua palavra permanecerá, e a promessa pode até demorar. Não desista, acredita que a vitória é certa. Céus e terra vão passar, se você cair, Deus vai te levantar. Se a guerra te feriu, Ele vai te curar. Não desista, acredita que a vitória é certa. Céus e terra vão passar, mas tua palavra permanecerá, e a promessa pode até demorar. Não desista, acredita que a vitória é certa. Céus e terra vão passar, se você cair, Deus vai te levantar. Se na guerra se feriu, Ele vai te curar. Não desista, acredita que a vitória é certa. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem, Jesus sempre será o mesmo, Jesus sempre será o dono de tudo. Jesus é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem.
Vocês são a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus para anunciar as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos parte do reino de Deus, a Eclesia, ou seja, a Igreja Viva de Cristo. Bem-vindo a mais uma Agenda do Caminho. Vem ser Eclesia com a gente. Vim te fazer um convite super especial, que vai ser um divisor de águas na sua vida e nesse ministério. Vamos ter no dia 5 e 6 de setembro o Congresso Essence. Quer saber o tema? Solta o vídeo, Euler. Existe um povo chamado das trevas para a maravilhosa luz, separado, escolhido, adquirido por Deus, para contar ao mundo quão grande Ele é. Um povo santo, diferente, mas unidos como um só. Sustentados por uma esperança que não falha. Gente que não é mais estrangeira, mas agora filhos. Fazendo parte de uma família construída sobre a rocha. Uma rocha viva, que entregou a própria vida, que pagou o preço do nosso resgate, com o sangue mais precioso que já existiu. Uma família que cresce dia após dia, porque ninguém pode parar o que Ele está edificando. Nem mesmo as portas do inferno prevalecerão. Nós fomos chamados, fomos escolhidos, nós fomos separados e nós fomos amados. E nós somos a Eclesia. Eclesia. Nós somos a Igreja Viva de Cristo e somos chamados para fazer a diferença no nosso ministério, na nossa cidade e nessa geração. Nós esperamos você. Vão ser dias muito especiais e impactantes. Você não pode perder. Atenção, igreja, ao terminar o culto hoje, vira ali à direita, entre no Salão Nobre, vai ter uma bancada ali para você fazer tua inscrição, tua e de sua família pro Essence. Por mais que o Essence ele é feito pela juventude, é um evento que vai ser para toda a igreja, tá bom? Como o tema disse, né, Eclesia, ser igreja, venha ser igreja, venha somar, venha participar e venha receber tua parte, para você sair daqui ainda mais edificado, mais cheio de Deus e sabendo ainda mais o que é ser a igreja. Te espero lá na bancada, faça a sua inscrição ainda hoje. Agosto já começou e o tema do estudo das Mulheres Conectadas é os banquetes. Cada encontro é um convite à mesa do rei, onde seremos nutridas como parte do povo escolhido. Participar é muito mais do que só assistir, é viver a comunhão do reino. Todas as terças às 20 horas no @ConectadasBrasil. Os homens também se reúnem todas as terças-feiras às 8 horas para um estudo voltado ao crescimento espiritual e liderança no lar, na igreja e em todas as áreas. Unidos como sacerdócio real, somos parte da Eclesia, chamados para fazer diferença onde estivermos. Participe do grupo no Telegram para receber o link semanal. Famílias saudáveis edificam o reino. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, seremos ministrados com o tema O Mistério das Águas. Lembre-se, a Eclesia começa dentro dos lares. Toda família transformada fortalece o corpo de Cristo. Nossa juventude está a todo vapor. Se você é adolescente ou jovem, não perca. 2h30 para os adolescentes no culto Start, 5 da tarde para os jovens no culto Deep. Venha receber do Senhor, venha ser cheio de Deus, te espero lá. Do dia 29 ao dia 31/8, vamos juntos viver o propósito de sermos Igreja Viva na viagem missionária a Varzedo, Bahia. A Eclesia não é apenas um povo que se reúne, mas também que vai levando luz, cuidado e a palavra de Deus para onde for. Quer participar? Procure seu líder de departamento e faça sua inscrição. Do dia 31 de outubro a 2 de novembro, os nossos pequenos viverão dias inesquecíveis no acampamento dos juniores com o tema Inteligência Celestial, conectados com o céu, guiados por Deus. A Eclesia é feita de todas as gerações e começa com os pequenos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Inscrições aos domingos na área externa do Salão Nobre. No domingo, 10 de agosto, teremos o culto especial, Dia dos Pais e Santa Ceia do Senhor, nos seguintes horários: 7, 10h20 e 18 horas. Venha você e sua família celebrar com a gente. Se você é membro congregado da IBCA, essa é a sua chance de desenvolver uma nova habilidade e transformar a sua renda.
No dia 21/8 teremos cursos profissionalizantes para iniciantes de laço e papelaria personalizada. Você pode fazer a sua inscrição através das nossas redes sociais, mas fique ligado, as inscrições vão até o dia 6/8 e elas custam um investimento de R$30. Nós somos a Eclesia, chamados das trevas para a maravilhosa luz para sermos corpo. Te esperamos aqui na IBCA e no Essence. Venha experimentar tudo que Deus preparou para a sua vida. Beijo! Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez? Já vai levantando e dando glória, glória, glória. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Vamos fazer melhor isso. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Levante bem alto a sua voz. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A honra, a glória,
Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com um som de trombeta. Louvai-o com um saltério e a harpa. Louve-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de corda e com os órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Seja adorado. Recebe, Senhor, a nossa adoração, papai. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Nós declaramos que reconhecemos que só Tu, Deus, é digno de honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Nós declaramos que entendemos que Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tu és o nosso bem maior. Nós Te adoramos, nós Te amamos e para sempre cantaremos louvores ao Teu nome. Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz, eu não sei você. Se você está feliz aí, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia física aí, de papel, ou se você trouxe sua Bíblia no seu telefone, no seu tablet, você pode abrir sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia. Nós teremos aqui no telão também. Eu vou estar lendo hoje um trecho aqui da Palavra de Deus que está na carta, em uma das cartas do apóstolo Paulo, carta aos Gálatas. E eu vou estar lendo aqui hoje na versão Almeida, corrigida e fiel. Toda vez que eu falo da Almeida, eu cito do nosso saudoso bispo Sebastião Elias, está na glória. E ele sempre me disse isso: meu filho, Bíblia é Almeida. Eu gosto das outras versões, eu amo NVI, NVT, King James, mas quando eu leio na Almeida, eu lembro dele, me dá sempre uma grande saudade do bispo Elias. Então, carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. A gente vai se ater a parte A do versículo 4, mas eu vou ler o versículo 4 todo. Acho que vou ler até o 5 também, mas é Gálatas 4:4, o texto base daquilo que a gente vai falar nessa manhã, da mensagem que o Senhor colocou e incendiou o meu coração com ela. Gálatas 4:4, assim está escrito na palavra de Deus: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Essa é a parte A do versículo. Mas vindo a plenitude dos tempos. Repita comigo assim: plenitude. Plenitude. Para gravar, plenitude. O que a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, na lucidez do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito de Deus, escrevendo uma carta aos Gálatas, ele está dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o verso 5, que a gente nem ia ler, mas eu vou ler: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Pai querido, Deus santo, nós te adoramos, glorificamos o teu nome neste dia e nesta manhã.
Queremos te dizer, Senhor, que nós fizemos a leitura de uma porção, de um trecho das Sagradas Escrituras, da Tua Palavra Santa e Eterna. Pedimos, amigo Espírito Santo, que tome os nossos corações e as nossas mentes cativas a Ti. Unge os ouvidos nessa manhã, unge os ouvidos que estão ouvindo essa mensagem através, Senhor, da tecnologia, da transmissão, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia e possamos aplicar isso na nossa caminhada a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. A gente tem falado, ensinado e pregado sobre o reino. Antes de começar a falar, me dê só 10 segundos. Não se esconda, não. Quando eu te vi ali, eu chorei. Eu abracei minha mulher ali e calei. Fiquei muito feliz em ver vocês. Eu te amo e estava com saudade. E no final eu quero te dar um beijo e um abraço. Deus, Ele nos surpreende. Sabe, Deus tem feito comigo coisas incríveis. E estava falando com um amigo querido. Existe aquele amigo querido de caminhada. Existe o amigo querido de risada. Existe o amigo querido de tudo. Existe o amigo querido também da trincheira. Aquele quando você vai para uma missão e ele também fala assim: rapaz, a gente caiu aqui como? Não sei, mas a gente não vai parar de combater. E eu tenho certeza que a gente deixou marcas indeléveis porque a gente entregou o nosso melhor. Todo mundo ficou curioso para saber quem é você, tá vendo? A igreja é assim. Mas eu te amo, irmão. Você é muito precioso para mim e na minha vida. Quando a gente começou a estudar sobre o reino de Deus, e eu me aprofundar nesse tema desde dezembro do ano passado e ensinar a igreja, eu tinha uma grande interrogação no meu coração. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, e quando a gente começa a ler o que está, ou que melhor dizendo, o que está ali descrito nas páginas das Escrituras Sagradas, a gente começa a ver um timeline, uma linha do tempo de coisas grandiosas que aconteceu com o mundo, desde a criação. E a gente vê milagres, coisas tremendas que Deus realizou. E nós cantamos aqui hoje com o Senhor, junto com o Everaldo Júnior, a Daça e sua família, Julinho e Miguel. Para quem não sabe, ali é pai, mãe e filhos que estavam aqui no louvor. E eles cantaram um louvor hoje que eu não conhecia. Não conhecia. Mas eu me emocionei e chorei naquele louvor também, porque o nosso Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eles cantaram isso sobre Jesus. E quando eu comecei a estudar sobre o reino de Deus, e eu vi tempos preciosos, espantosos, maravilhosos na Bíblia. A gente teve o tempo da criação, maravilhoso. Teve o tempo ruim da queda. Teve o tempo de Noé. Teve o tempo de Abraão. Teve o tempo de Moisés. Irmão, teve o tempo de Daniel. Teve o tempo de Isaías. Teve o tempo de Davi. Teve o tempo de Salomão. Teve o tempo dos juízes. Teve o tempo de Sansão. Teve tempos, coisas grandiosas Deus fazendo. E eu comecei a me questionar: Senhor, se com tanto tempo maravilhoso, por que Jesus só veio quando Ele veio? Por que Jesus não veio no tempo de Abraão? Oh, coisa linda. Veio ali no tempo de Jacó. Por que Jesus não veio no tempo do rei Davi? Cada um se relaciona com Deus de uma forma, meu. Eu relaciono com Deus como Deus, meu Pai. Então eu tenho meu questionamento e eu faço. Por quê que Jesus só veio quando Ele veio? E Deus é tão lindo e tão amoroso que Ele sana as nossas dúvidas. E Ele responde em amor. E o tema da mensagem dessa manhã que Deus colocou no meu coração, e a gente vai partilhar, é o tempo perfeito do Rei. Porque Jesus veio quando veio. Vou sair da frente aqui para que vocês possam ver a arte que o departamento de mídia da igreja fez. Glória a Deus pela vida de vocês. O tempo perfeito do Rei. Porque Jesus veio quando veio.
E o texto base que a gente leu foi Gálatas 4:4, principalmente a parte A do versículo, e diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E aí eu falei: Senhor, você já me deu a resposta. Quando houve a plenitude do tempo, Jesus veio. Deus na minha palavra, que é eterna, imutável. Eu disse: entendi, Jesus, mas não entendi. Seja mais didático. Na plenitude do tempo eu digo: sim, isso está escrito, mas me explica. E é bom quando a gente tem esses questionamentos. E eu aprendi aqui nesta casa que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia. E a palavra de Deus se explica pela palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente não está tendo ainda o entendimento, porque a gente lê e para. E a Bíblia nos diz que a gente tem que comer o livro. E a gente tem que ruminar. Comeu, desceu, voltou, comeu, desceu, voltou. E ruminar o que está escrito, para que a gente venha ter um entendimento completo daquilo que está descrito na palavra de Deus. E aí, o Novo Testamento, nós já sabemos, foi escrito no grego. E aí eu vi a palavra plenitude, eu falei: Senhor, eu vou no grego para ver qual é o sentido. Que muitas vezes quando a gente vê no português, ele não traz a totalidade daquilo que foi escrito. Porque plenitude, beleza, hoje em dia, tem muitas palavras que têm se banalizado, né? E aí hoje em dia, plenitude, a pessoa está: estou pleno, principalmente mulheres não me levem a mal, mas você está como? Estou plena. E às vezes a gente acaba perdendo o sentido. E a Bíblia está dizendo que quando houve a plenitude dos tempos, Jesus veio. E eu fui no original, no grego, para entender o que estava lá. E plenitude no grego é pleroma. Repita comigo: pleroma. Pronto. Quando houve pleroma, Jesus veio. Melhorou? Vai melhorar agora, calma. Melhorar. O que é pleroma? Aquilo que tem sido preenchido. E aí ele dá um exemplo. Um navio, na medida em que está cheio. E aí quando você para e pensa: não, um navio cheio, a gente pensa logo num cargueiro cheio de contêineres, cheio de conteúdo, cheio de carga. Mas aqui ele vem descrevendo um navio na medida que está cheio, exemplo, com marinheiros, carga, remadores, segurança, que são os soldados. Aí você já começa a entender que tem uma pequena diferença entre um simplesmente cheio, pleno, da plenitude, do pleroma. E ele dá um exemplo em relação ao corpo da igreja, ao corpo dos santos, dos crentes. Ele fala: o corpo dos crentes, que está cheio da presença, cheio de poder, cheio de ação, cheio das riquezas de Deus e de Cristo. Aí a gente começa a captar o que é plenitude. Ainda para mim não estava muito claro. E aí eu fui estudar. E eu escrevi, eu faço questão até de ler o que eu escrevi, para que fique claro a definição que eu pesquisei de cheio e preenchido. Que muitas vezes a gente confunde a mesma coisa. Está cheio e está preenchido. Não é bem a mesma coisa. Em resumo, a diferença entre cheio e preenchido reside no fato de que cheio descreve um estado de totalidade, enquanto preenchido enfatiza a ação de preencher. Melhorou? Vai melhorar agora. Uma coisa pode estar cheia sem ter sido necessariamente preenchida por uma ação específica, enquanto preenchido implica que algo foi completado ou ocupado por meio de uma ação. Vai ficar mais claro ainda. Cheio refere-se a uma condição, espaço ou objeto está completo em sua capacidade, sem necessariamente indicar uma ação que tenha levado a esse estado. Por exemplo, um copo cheio. Um copo cheio de água significa que ele contém a quantidade máxima de água que ele pode suportar. Preenchido, porque a palavra que quando houve o preenchimento do tempo, quando o tempo foi preenchido, pleroma, Jesus veio. Preenchido indica que algo foi completado ou ocupado por meio de uma ação específica. Por exemplo, um formulário foi preenchido, significa que todas as informações necessárias foram inseridas.
significa que todas as informações necessárias foram inseridas. Significa que todos os pré-requisitos já estavam ali para que aquilo acontecesse. Um dia eu vi uma palestra de um professor, se não me engano foi da Universidade de Oxford. Ele pegou um aquário de acrílico. E esse exemplo casa bem nesta manhã. E ele pegou um bocado de, eu acho que era tipo bola de golfe, mas a gente pode dar um exemplo de brita. Ele pegou aquele aquário de acrílico e encheu de brita. E ele perguntou na sala: o aquário está cheio? Todo mundo tá cheio. Ele botou a brita até em cima, irmão. Aí depois que disseram que estava cheio, ele pegou um balde de areia, jogou. E ele foi sacudindo, e ficou brita e areia. Ele falou: e agora? Não, agora é que está cheio. Está cheio, agora está cheio. Ele pegou água e derramou. E aí não cabia mais nada, porque todos os espaços, todas as lacunas estavam preenchidas. Então ali houve pleroma. E o tempo de Deus é assim. Deus, ele não se adianta e jamais se atrasa, mas muitas vezes a gente quer a promessa de Deus quando a gente acha que a gente já está cheio, não entendendo que a gente precisa estar completamente preenchido, cada pequeno espaço, para que aquela promessa dele se cumpra na minha e sua vida. Porque se você adiantar o tempo de Deus, você se arrebenta e arrebenta com os outros. Tem que aguardar o tempo de Deus, tem que aguardar pleroma, está cheio. E você só pode estar cheio quando Deus olha e fala: tem capacidade, tem musculatura para suportar o que eu vou entregar. Porque se eu entregar antes, vai sucumbir. Então Jesus tinha que vir num tempo que as pessoas iam entender o discurso, porque iam conseguir ver e correlacionar com as coisas que ele ia começar a ensinar. Entendeu até aqui? Então, isso posto, vamos começar a pregar, porque o relógio não para. Entenda uma coisa: a pergunta transforma a perspectiva. Por que Jesus não veio, como nós falamos, no tempo de Moisés, de Abraão, no tempo de Davi, de Salomão? Por que ele não veio nesse tempo? Por que não veio no tempo de Daniel, quando tantos sinais e os sonhos apontavam claramente para o Messias? E a resposta é clara, a gente acabou de ler e discorrer sobre ela: plenitude de tempo. Plenitude do tempo. Jesus, ele veio num tempo onde as condições estavam colocadas, e as condições estavam prontas, as condições estavam preenchidas para a implantação e para a compreensão do reino de Deus. Um homem que eu leio muito os livros, os estudos dele. Eu acho que é quem Deus usou para mais falar sobre reino. Está na glória hoje. Dr. Miles Monroe, ali da Bahamas. Ele diz: o reino de Deus não é conceito religioso, é um governo, uma cultura, um domínio. E o primeiro ponto que a gente vai tratar nessa manhã é cenário mundial preparado para o reino. Jesus, ele não podia vir num mundo, numa era tribal. As pessoas não tinham a mínima ideia do que se tratava um governo. Então ele não podia vir numa era tribal de jeito nenhum. As pessoas não iam compreender um conceito de reino, um conceito de império, de governo estruturado, se ele viesse num tempo, numa era tribal. Por isso que ele não veio. Ele veio num tempo onde o Império Romano era a maior potência política e territorial do mundo, onde as coisas eram organizadas, onde a estrutura de governo e poder era organizada. O reino de Deus, ele é um governo. E o povo precisava ter um modelo de governo visível, para que começasse a entender a mensagem que Jesus ia começar a entregar. Porque senão, nas palavras que seriam empregadas no ensino sobre um governo se estabelecendo, o governo de Deus, a implantação do reino de Deus na terra, o domínio de Deus sobre a terra, algumas palavras que seriam empregadas, o povo ia ficar voando. Sabe isso que palavra? Rei, reino, cidadania, lei, constituição, embaixadores, herdeiros, senhorio, palavras que estavam para ser empregadas no ensino do que é o reino de Deus. Se não existisse já isso na época, o povo não ia entender.
E Jesus usou palavras, e a própria palavra de Deus contém essas palavras para explicar o reino. E o modelo do Império Romano facilitava essa compreensão, porque era algo que o povo estava vendo e vivendo no dia a dia. Se a gente vai na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, vocês são embaixadores de Cristo. Se o povo não soubesse o que era embaixador, se não tivesse um embaixador, o que é embaixador? Que Jesus está dizendo que a gente é dele. Mas eles sabiam, porque eles conviviam com embaixadores, sabiam qual era a função, sabiam o que eles tinham que fazer, sabia o tipo de autoridade que ele carregava, entendia claramente. Então quando a mensagem foi declarada, vocês são os meus embaixadores, já sabia o que era. Salmo 10,16, o Senhor é rei para sempre. Eles sabiam que era ter uma autoridade constituída, eles sabiam que era ser um rei, eles sabiam que era ser um soberano, autoridade total sobre um domínio, porque eles viviam sobre isso, entendiam. Carta de Paulo aos Filipenses 3,20, mas a nossa pátria está nos céus. Eles já entendiam o que era pátria, eles já entendiam o que era um reino, já entendiam mais uma vez o que era um governo, entendiam o que era uma territorialidade, entendiam o que era um domínio. Então quando foi dito por Paulo, a nossa pátria está no céu, eu sabia o que era já. Então Jesus tinha que vir num tempo onde o próprio templo explicasse aquilo que ele estava querendo implantar, ou trazer de volta, ou resgatar para nos entregar. Tinha que ter, esse é o ponto 2, a infraestrutura pronta para a expansão do reino. Infraestrutura pronta para a expansão da mensagem do reino. Quando a gente fala que nós somos embaixadores, nós somos comissionados pelo Senhor para entregar e levar a mensagem, nós somos agentes colonizadores. Toda colônia tem que ser reflexo do reino, do país, da nação, da pátria que enviou. Quando alguém vai descobrir um novo território, e ele vai como embaixador, ele vai para aplicar naquele lugar os conceitos do país, da nação, do reino, de origem que o enviou. Você vai representando e carregando a autoridade para transformar aquela colônia num pedaço do lugar da onde você veio ou do lugar de origem. Então a infraestrutura facilitou. As estradas romanas facilitou a globalização antiga. O Império Romano havia construído um dos sistemas viários mais avançados da época. As estradas, elas conectavam cidades, elas conectavam províncias como artérias vitais daquele corpo imperial. E uma aplicação profética que a gente pode ter para aquelas estradas e aquele sistema viário romano, assim como as estradas romanas viabilizaram a expansão do império de César, eles também serviram para a expansão do reino de Jesus Cristo. Elas facilitaram para que aqueles que iam como embaixadores carregando a mensagem chegassem de maneira mais cômoda e mais célere. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como pregarão se não forem enviados? E eles estavam sendo enviados, comissionados já com o sistema viário pronto. E quem fez? O Império Romano, que estava servindo ao Império Celestial, ao Reino de Deus. Muitas vezes a gente vê coisas se desenrolar aqui na terra e não entende. Nada foge do controle de Deus. Quando as coisas começam a acontecer aqui, já startaram lá muito antes. Já começaram lá muito antes. O céu é o nosso modelo. Todo o sistema viário pronto. Uma mão de obra incrível para abrir as estradas e preparar o caminho para que fosse mais fácil a mensagem de Jesus escoar e ecoar nos quatro cantos. Ponto 3, a estrutura de poder, um ecossistema para o rei verdadeiro. A estrutura de poder romana era a moldura perfeita para que a gente pudesse contrastar com o reino de Deus e com o reino dos homens. E eu fiz aqui uma pequena tabela sobre o Império Romano e o reino de Deus. No Império Romano, o imperador era Augusto. No reino de Deus, o rei dos reis é Jesus Cristo.
E eu acho lindo quando ele fala Rei dos Reis, e tem muita gente que não entende. Rei dos Reis, porque nós somos reinos e sacerdotes. Nós somos reis em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. No Império Romano, o ajuntamento de pessoas, ou o ajuntamento daquela liderança que legislava, ou o ajuntamento de pessoas importantes era o Senado romano. No reino de Deus, o ajuntamento ou a Assembleia dos Santos, a igreja, a eclesia, é o que nós somos. As pessoas importantes do reino, somos nós. Então tinha que ter estrutura para que o povo fosse se conectando. Eu entendo. Eu vejo ali um senador romano passando, eu entendo. Para que fosse ficando clara a mensagem. Existiam embaixadores romanos, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. A cidadania romana era algo que muitos ansiavam e pagavam caro por ela pelos seus privilégios e acessos. A Bíblia diz que nós somos cidadão dos céus. Nós temos cidadania celestial. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros em Jesus. Quando a gente lê Gálatas 4:5, e nós lemos no começo, ele diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Abriu o olho para o mundo, Deus fala: eu quero é meu filho. E aí você começa a entender para que ele nos fez. No Império Romano existiam os decretos imperiais. No reino de Deus existe a palavra eterna dos reis, que é lei sobre mim e sobre a sua vida. Os princípios contidos aqui são eternos e imutáveis. É a constituição do reino de Deus. Jesus não veio para fundar uma religião. Tenho dito isso quase todo domingo. Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus veio para restaurar um reino perdido. Gênesis 1, 26 a 28. O Senhor nos entrega à humanidade todo o domínio sobre a terra. E Adão pega e entrega isso a Satanás. E Jesus veio para resgatar e nos entregar de volta todo o domínio, toda a autoridade. A religião romana estava fundida ao governo. E a vinda de Jesus trazia um reino com cultura, com leis, com constituição, com autoridade e com um rei soberano. Diferente. Quarto ponto, a linguagem do reino, entendida e contextualizada. Jesus não falava como um sacerdote, muita gente tinha essa expectativa, que ele falasse como um líder religioso, como um sacerdote, mas Jesus não falava como um sacerdote. Jesus falava como um rei. Jesus falava como um rei. Mateus 4,17, ele já chega declarando: arrependei-vos, metanoia, do grego, mude a sua mente. Se você não mudar a sua mente, você não vai entender a totalidade daquilo que eu estou querendo te entregar. Porque a expectativa do povo é que Jesus vinha para dar um golpe em César e tomar o trono. Jesus veio para nos devolver a cidadania dos céus, nos devolver o domínio e implantar o reino de Deus aqui. Eles não entenderam isso. Porque muitas vezes o conceito é até simples, mas a gente quer enxergar algo de Deus com as nossas lentes. Não funciona. A gente quer algo de Deus não só no nosso tempo, mas quer nas nossas lentes e quer com a embalagem que a gente acha que tem que vir. E Jesus estava fazendo algo maravilhoso e o povo não estava entendendo. O povo queria que ele fizesse algo simples: mande o exército dos céus, mata o exército romano, senta no trono e governa. Não entendendo que o que ele estava estabelecendo não era para aquele período, mas era algo eterno. Eterno. A palavra reino, que a gente tem falado tanto, ela no original, como está escrito, é Basileia. E Basileia fala de governo, fala de domínio, fala de autoridade. O Império Romano compreendia isso. E o povo que estava vivendo sobre aquele império já estava entendendo isso. Por isso que Jesus tinha que vir naquele tempo. Porque os elementos estavam ali, era algo rotineiro, era no cotidiano do povo. Entender o que era um soldado, o que era um senador,
o que era uma tropa, o que era uma estrada, o que era um embaixador, o que era você comissionar alguém e aquele alguém ir te representando e carregar com ele a sua autoridade. Assim, quando Jesus falava sobre autoridade delegada, como ele disse, todo o poder me foi dado. O povo tinha que conectar e entender. E está tão claro isso na Bíblia que Jesus, ele encontra com um oficial romano que estava com seu servo doente. Ele fala que o servo estava doente, ele queria que Jesus orasse. E Jesus fala, eu vou lá em sua casa, eu vou lá agora com você. E ele fala, Jesus, você não precisa ir lá não. Eu sou um homem que eu entendo sobre autoridade, eu estou sobre a autoridade, uma palavra sua, e ele vai ficar curado. E Jesus olha para aquele homem e fala, não encontrei em Israel fé maior do que essa. Porque o homem vivia, era um oficial romano, ele vivia sobre aquele domínio dia e noite. Ele vivia sobre um conceito de autoridade delegada dia e noite. Ele entendia, reconheceu quem era Jesus. Você não precisa lá não, Jesus. Libera uma palavra e tudo muda. E às vezes a gente passa dia e noite chorando, 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 não entendendo que com uma palavra tudo muda. Uma palavra do Rei dos Reis, uma palavra que ele lança, um decreto que ele estabelece, a situação muda. Agora a gente às vezes não tem coragem de pedir para que a palavra seja lançada, ou muito menos a gente não tem coragem de legislar com a autoridade que não foi outorgada dos céus e estabelecer um decreto celestial na terra e proclamar essas palavras para que o cativeiro mude, para que a sorte mude, para que a novidade de vida chegue. A gente tem que ter ousadia no Senhor. Então quando Jesus falava autoridade delegada, todo o poder me foi dado, conectava a mensagem. Quando Jesus falava sobre território expandido, ide por todo o mundo, o povo entendia, tinha estrada, ide por todo o mundo e leve a mensagem, entendia na hora. Para ir no mundo é pegar as estradas, é avançar, é levar, é fazer novas colônias, é levar a mensagem do rei e do reino aonde eu possa ir, ide por todo o mundo, conectava na hora a mensagem, território expandido. Quando ele falou sobre representação, o povo entendia, quem vos ouve, a mim ouve. Agora, se você não tem certeza da sua identidade, você não pode falar, nem exercer essa autoridade com ousadia dos céus. Tenho falado muito, tem gente que fala assim, você fala isso todo domingo. É que tem gente que já entendeu, tem gente que está começando a entender, e tem gente que está igual ao pica-pau. Quando não está batendo a cabeça, está voando. Então a gente fala com amor. Com amor a gente fala. Identidade é uma das grandes chaves do reino. O diabo ele não muda a estratégia. O diabo tentou Jesus, o Filho de Deus, na identidade. Se você é o Filho de Deus, se você tenha certeza da sua identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Agora se porte como tal. Recentemente eu estava com uma pessoa e eu glorifico a Deus pelo tempo que Deus me deu, a oportunidade que Deus me deu de passar exercendo funções na vida pública. Porque uma das coisas que eu aprendi na vida pública é que na vida pública a gente deixa de ter opinião própria. Principalmente quando você trabalha num ambiente ou numa esfera de relações internacionais e relações exteriores. Quando você começa a conviver, principalmente com pessoas ligadas a essa área, com embaixadores, você vai ver que ele não tem opinião. E recentemente uma pessoa me perguntou, bispo, o que é que você acha desse tema? Qual é a sua opinião? Não tenho. Não, mas você não pode falar comigo? Não. Como assim não? Não tenho opinião. A opinião que eu tenho é a opinião daquele que me comissionou, é aquilo que está descrito no livro da lei dos céus, é onde está a constituição do reino de Deus, e a minha opinião tem que ser a opinião de Deus sobre o assunto. Aleluia!
Não, bispo, porque se você olhar direito nessa perspectiva assim, aquilo não é muito errado, você não acha? Eu não acho, eu acho que Deus acha, eu acho que está na palavra, eu acho que está escrito. Você não pode querer relativizar, nem romantizar com o pecado, nem querer dar jeitinho nas coisas. Se você errou, assuma o seu erro. Não, porque veja bem, porque isso pode não ficar bem, porque isso pode prejudicar. Eu, uma vez, ouvi um discurso, um homem de Deus, general de forças especiais do Brasil. Tive a oportunidade de estar com esse homem em Brasília, num discurso que chocou a minha vida. Ele vestido numa calça cargo, aquela que tem uns bolsões laterais aqui. Ele meteu a mão na calça cargo, irmão, puxou um zip-lock nessa palestra que ele estava fazendo. E o zip-lock estava cheio de fezes. Ele puxou assim e mostrou: você sabe o que é isso aqui? Ninguém tinha coragem de nem respirar na assembleia. Ele falou: é fezes. Ele não falou com essas palavras, né? Falou com um termo mais popular. Aí ele falou: mas são minhas. E eu assumo as minhas. Assuma as suas. Porque é isso que está aqui, ó. E isso é imutável. Jesus tinha que vir num tempo que as pessoas tivessem fibra o suficiente para entender essas coisas. Haja esboço caindo aqui, está chovendo esboço, Jeová. Cada dia que eu vou num lugar que eu estou com a Bíblia, alguém fala alguma coisa que eu acho interessante, eu anoto. E essa Bíblia aqui é das anotações. E Jesus, ele estava apresentando a Constituição Celestial a um mundo que compreendia governos e tratados, que compreendia que o que está escrito permanece, e você não flexibiliza. Revelação do Rei eterno num sistema imperial temporal. Jesus chegou e declarou: dai a César o que é de César. Jesus não negou a existência de César, mas ele revelou que há um outro reino mais alto, mais justo, eterno. Enquanto o Império Romano era autocrático, autoritário e mortal, o reino de Deus é santo, o reino de Deus é justo, o reino de Deus é eterno e o reino de Deus é inabalável. Eu entendo que para algo ser inabalável é porque ele tem que estar construído sobre um fundamento ou sobre uma fundação que não se abala. E a fundação do reino de Deus são as palavras e princípios que são eternos. Existem desde a fundação dos tempos e existirão para sempre, porque Deus não muda e não há em Deus sombra de variação. Jesus explicou e mostrou isso, que o reino de Deus é santo, justo, eterno e inabalável. Carta de Paulo aos Coríntios 14:17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a gente está chegando no final, e eu sempre gosto de dar algumas chaves, porque tem gente que gosta de anotar. Cadê a Daça? Sumiu, Deus. Ela está ali com o celular na mão. Tem gente que gosta de anotar algumas chaves, ela deve ter anotado um bocado. Chaves do reino e algumas aplicações poderosas para hoje. 1. Jesus não fundou uma religião, mas trouxe de volta o reino. 2. Ele veio quando havia linguagem, estrutura e sistema que ajudavam as pessoas a compreender aquilo que ele estava implantando. 3. O que o império fazia no físico, vias, expansão, domínio, o reino de Deus faria no espiritual. Mateus 18:19. O que a gente ligar aqui, será ligado lá. 4. César impunha sua vontade com exércitos. Jesus implanta o reino com amor, cruz e ressurreição. É um reino de ponta cabeça. Eu recebi de presente esse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Não consegui ler ainda porque eu estou terminando de ler outro das séries de Miles.
Mas na contracapa do livro, esse O Reino de Ponta Cabeça, fala assim, um reino de ponta cabeça, que Jesus, quando morreu, venceu. Venceu. E quando foi crucificado, triunfou. É de ponta cabeça. E tem gente que quer entender o reino na nossa perspectiva, não vai fazer sentido nunca. Nunca. Quinto ponto, quinta chave. Você é um embaixador com a autoridade do Rei dos Reis. Viva como um. Vai ter uma palavra que eu nunca entendi até hoje, mas eu acho que faz sentido. Davi, me explica aí, você é bom desses verbetes. Não, Eval é bom desses verbetes. Mas assim, esses dias eu vi uma confusão, aí alguém passou assim, rapaz, que galhofada. Né? Aí eu entendo que eu acho que galhofada vai fazer sentido. Se não fizer sentido, você já diz aí que não faz sentido. Pense assim, se você carregando a autoridade do Rei dos Reis, você sendo imagem e semelhança, se você tem que estar engalhofada, fez sentido? Aí, fez sentido. Veja se você vai ver um embaixador da Inglaterra. Não vai. O conceito de autoridade que você carrega é algo tão lindo. E quando você vai para implantar uma colônia, é algo tão diferente. Que independente até das condições climáticas do lugar, quando você vai carregando uma autoridade, com uma missão clara de implantar uma colônia em um lugar, você faz independente das questões climáticas. Não entendeu? Vai entender agora. Expansão territorial mundial. Corrida para ver quem era mais poderoso. Vai a Espanha e está conquistando meio mundo de lugar. Vai Portugal, que não quer ficar atrás, vai conquistando meio mundo de lugar. Aí vai a Inglaterra, começa a conquistar meio mundo de lugar, dentre elas o Caribe. E a Inglaterra vai e começa a colonizar as Bahamas. Naquele clima das Bahamas, solzão tropical. As Bahamas é lindo, não é Itaparica, mas é lindo. E se você chega nas Bahamas, hoje, que não é nem mais colônia da Inglaterra, no verão, um sol terrível, 5 horas da tarde eles estão tomando chá. Com um perno. Podia estar tomando água de coco de short, mas não está, porque o conceito de colonização ficou tão forte e enraizado no meio do povo. Então, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, nós temos que levar a mensagem de Cristo de uma forma tal que fique enraizado em cima daquele lugar que a gente levou a mensagem do reino e do Rei dos Reis. Ficar entranhado. Cultura. Se bebe chá até hoje, 5 da tarde, chá quente, com paletó, o sol escaldante. Sentado na calçada, na mesinha. Chá. Colonização bem sucedida. Ai, Deus. Levante-se, seu rei já veio. Seu reino já chegou. E agora é sua vez de fazer valer a vontade do céu na terra. Agora é sua vez de fazer a vontade de Deus na terra. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você foi colocado nessa geração. Você foi colocado nesse tempo como um representante do reino. Jesus veio na plenitude do tempo, do grego pleroma, na plenitude do tempo. E agora é tempo de manifestarmos seu reino em cada esfera da sociedade. E eu termino fazendo algumas perguntas. Você está vivendo como um cidadão do reino ou como um súdito de um império terreno? Você tem carregado a autoridade de um embaixador ou tem se conformado com a cultura local? Você quer assumir hoje a sua posição no reino e representar o rei com excelência? Isso demanda uma atitude sua. Porque a atitude mais corajosa, mais nobre, Jesus já tomou, que foi a atitude de se oferecer na cruz por mim e por você. Jesus entregou a vida dele como um herói, por mim e por você, para que a gente tivesse acesso e que a gente pudesse viver aqui tudo aquilo que ele conquistou na cruz. E o que eu e você precisamos fazer é reconhecer essa atitude de Jesus e dizer que nós desejamos caminhar com ele. Eu tenho falado sempre, nós vivemos, graças a Deus, num país cristão. Então, como a gente vive num país cristão, todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Não é sobre ouvir falar com Jesus, é sobre decidir caminhar com Ele. Porque para caminhar com mim e com você, Ele entregou a vida dele na cruz. Então a gente ainda tem ali 1 minuto e 30. Se há alguém aqui nessa manhã que deseja caminhar com Jesus,
a partir de hoje, levante sua mão assim, dê um sinal, quero orar com você. Jesus te abençoe, eu vejo sua mão ali atrás. Jesus te abençoe, eu vejo sua mão. Jesus te abençoe, eu vejo sua mão. Jesus te abençoe, eu vejo sua mão. É uma questão de atitude. A atitude que demandava mais coragem, Jesus teve. Às vezes a gente romantiza quando Jesus te abençoe, eu vejo sua mão aqui no meio. Quando a gente vê uma tela de um pintor renascentista e vê Jesus pintado ali com um paninho, essa não é a realidade. Jesus foi crucificado e morreu nu, com suas vergonhas expostas, mas Ele não teve vergonha de se expor por mim e por você. A palavra de Deus fala assim: todo que me recebe, esse virá a mim. Você que levantou a sua mão, eu gostaria de te dar um abraço, te dar um beijo, de orar com você. Então eu vou pedir que você, por favor, saia do seu lugar, venha aqui, eu quero te abraçar, eu quero orar com você. Há lugar para você na família de Deus. Você pode vir, se você, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, você sente esse desejo, pode vir aqui, eu quero te abraçar e quero orar com você. Aleluia. Deus, Ele não cessa de nos surpreender. Mais cedo, eu comentei de um amigo que eu vi ali sentado, que eu amo tanto. E agora, nesse momento aqui, é o momento mais lindo do culto, quando a gente decide dizer que a gente entendeu quem Jesus é, a mensagem dele. Diz assim: Jesus, eu quero caminhar contigo. É a maior decisão que a gente pode tomar na nossa vida. Eu tenho entendido na minha caminhada que Deus, muito mais do que conectar pessoas, Ele conecta propósitos. Recentemente eu conheci uma pessoa que foi assim também, amor à primeira vista. Foi um amor arrebatador. E agora, no momento do apelo, ele veio aqui, eu abracei e falei: tio, eu não tinha nem expressão para falar nada. Porque a gente não entende muitas coisas, nem muito menos o sentimento e o amor que Deus nutre no nosso coração por pessoas. Deus é simplesmente surpreendente e lindo. Vocês que vieram aqui à frente, eu vou pedir para que você só curve sua cabeça assim junto comigo e repita uma simples oração comigo.
Repita assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti agora e diante do Teu altar eu confesso com a minha boca que eu sou um pecador. Eu entendi que Tu veio a este mundo em carne e entregou a Sua vida por mim. Escreve agora, Jesus, o meu novo nome no livro da vida, porque a partir de hoje e para todo sempre eu declaro que eu decidi caminhar com Jesus. Eu quebro e eu desfaço toda e qualquer consagração que eu fiz com os espíritos contrários a Ti. Fiz diretamente ou indiretamente, ou recebi por tradição dos meus pais e dos meus antepassados. Eu quebro e desfaço em todas as minhas gerações daqui para trás e em todas as minhas gerações daqui para frente. E eu declaro que eu sou livre e estou livre em Jesus. Caminha comigo, Jesus. Dirige os meus passos, dirige o meu caminho, me aponta para onde eu devo ir. Dirige a minha história, porque eu sou Teu e Tu és meu. Eu sei que todos vocês que vieram aqui à frente, vocês têm familiares, amigos, e a prova disso é que alguém te convidou para vir aqui hoje. Falou: vamos lá comigo na igreja. É algo diferente, mas vamos lá. Mas no reino de Deus a gente vive uma aceleração, e tudo de Deus é muito lindo, grande, e Ele tem pressa de nos entregar. E para que vocês saiam daqui com essa certeza, eu quero que você olhe para trás e veja quantos novos amigos e a nova família que você faz parte, a família de Deus. Suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus.